Então, pessoal, continuando, na aula anterior, a gente comentou no finalzinho sobre a solubilidade do gás na água, né? Então, a gente viu que a solubilidade de um gás na água vai depender de dois fatores, da temperatura e da pressão. E como que funciona a solubilidade de um sólido na água ou de um líquido na água? Então, solubilidade de sólidos e líquidos na água. Nesse caso, depende só da temperatura. A solubilidade de um líquido em outro líquido não depende da pressão. A solubilidade de um sólido em um líquido não depende da pressão. Depende somente da temperatura. Então, ó, colocamos aqui o seguinte, né? A solubilidade de sólido ou líquido na água depende da temperatura. Não depende da pressão. Então, beleza. Aí tu me pergunta assim, e como é que varia a solubilidade de um sólido, por exemplo, em um líquido? Em temperaturas altas, o sólido dissolve melhor ou tem maior dificuldade para dissolver? Depende. Existe soluto que dissolve melhor em água fria e existe soluto que dissolve melhor em água quente. Isso depende de uma característica termodinâmica do soluto. Então, ó, um soluto não gasoso, vou colocar assim, um soluto não gasoso possui, deixa eu pegar aqui, um soluto não gasoso, né, dissolver-se melhor em água quente e outros solutos dissolvem-se melhor em água fria. Então não é tão simples quanto os gases. Os gases, não importa o gás, vai sempre dissolver melhor em água fria. Agora, em solutos não gasosos, alguns se dissolvem melhor em água fria e outros se dissolvem melhor em água quente. E como é que eu vou saber se um determinado soluto dissolve melhor em água quente ou em água fria? Aí você precisa de uma informação desse soluto. Qual é a informação? Para poder eu saber, né? Eu preciso de uma informação termodinâmica do soluto. E que informação é essa? Eu preciso saber se durante a dissolução o soluto teve uma dissolução exotérmica ou se o soluto teve uma dissolução endotérmica. Então, ó, a dissolução do soluto não gasoso
depende da propriedade termodinâmica do soluto. Então, a dissolução do soluto não gasoso depende da propriedade termodinâmica do soluto. Que propriedade é essa? Porque o soluto, quando eu dissolver o soluto na água, por exemplo, imagine aqui que eu tenha um soluto X. Aí eu dissolvo esse soluto na água. Essa dissolução, ela pode ser uma dissolução exotérmica, ou essa dissolução, já existe um outro soluto aqui, por exemplo, um soluto Y, que essa dissolução, ela pode ser endotérmica. Então você precisa ter essa informação. Se a dissolução do soluto é uma dissolução exotérmica ou se a dissolução do soluto é uma dissolução endotérmica. Partindo dessa informação, eu sei, aí eu já posso te afirmar aqui, se o soluto vai se dissolver melhor em água quente ou dissolver melhor em água fria. Soluto cuja dissolução é endotérmica são mais solúveis em água quente, né? Solutos cuja dissolução é endotérmica, eles são mais solúveis em água quente. Por quê? Ora, se a dissolução é endotérmica, o que significa endotérmica? Absorve calor. Endotérmica, absorve calor. Como o soluto absorve calor, se eu colocar esse soluto num ambiente que a água já está quente, esse soluto ele vai se dar de bem. Ele vai estar de boa porque ele absorve calor, então ele vai se dissolver melhor numa água quente, que vai ter calor para fornecer para ele. Então, o Y, né? Se o Y for um soluto de dissolução endotérmica, ele vai se dissolver melhor em água quente. Agora, se o soluto teve uma dissolução exotérmica, ele vai se dissolver melhor em água fria. São mais solúveis em água. São mais solúveis em água fria. Por quê? Uma dissolução exotérmica libera calor. Uma dissolução libera calor. Então, que tipo de água vai estar mais propício a receber calor? Uma água fria. Uma água fria ela está mais propícia a receber calor do que uma água quente. Então, solutos cuja dissolução é exotérmica, elas dissolvem melhor em água fria. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse soluto aqui, cuja dissolução é exotérmica, né, a solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura. A solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura. Já esse soluto aqui, cuja dissolução é endotérmica, a solubilidade dele aumenta com o aumento da temperatura. Solubilidade aumenta com o aumento da
A solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Beleza? E essas informações aqui, elas podem ser colocadas em um gráfico. Aí eu posso ter aqui um gráfico, né, da solubilidade em função da temperatura. Gráfico da solubilidade em função da temperatura. Vamos ver aqui, que são esses gráficos são chamados de curvas de solubilidade. Curvas de solubilidade. São gráficos que mostram a relação da solubilidade com a temperatura. São as curvas de solubilidade. Curvas de solubilidade. São gráficos que relacionam a solubilidade do soluto com a temperatura. Então, ó, solubilidade e aqui temperatura. Aí eu tenho um soluto que varia assim, e eu tenho um soluto que varia assado. E aí o que acontece? Vamos supor aqui que aqui seja de um soluto X. Vou utilizar o X exotérmico, né? Então aqui o X e aqui o Y. Vou botar assim. Observe aqui o seguinte, ó. Se a gente analisar aqui o Y, o que está acontecendo com a solubilidade dele? A solubilidade está aumentando com o aumento da temperatura. Como a solubilidade está aumentando com o aumento da temperatura, significa que esse Y, ele teve uma dissolução endotérmica. Ele dissolve melhor em altas temperaturas, é porque a dissolução dele é endotérmica. Já o X, eu estou aumentando a temperatura e o que está acontecendo com a solubilidade? Diminuindo. Então é porque a dissolução do X aqui é uma dissolução exotérmica. É uma dissolução exotérmica. E eu ainda tenho um grupo de substâncias que são substâncias hidratadas, substâncias que possuem água de cristalização. Né? Sais que possuem, né, água de cristalização. Por exemplo, Cu, SO4, 10... H2O. Ó, esse sal aqui, a gente diz que ele possui água de cristalização, ou seja, tem moléculas de água na própria estrutura do sal. Na própria estrutura do sal já existe molécula de água. Então, o que acontece? Esse tipo de soluto, eles possuem um gráfico bem característico. Solubilidade em função da temperatura. Eles possuem aqui um gráfico bem característico. Ficaria como? Tipo assim, ó. Eles possuem uma coisa que nós chamamos de ponto de inflexão, que é uma mudança na curva do gráfico. Isso aqui nós chamamos de ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Então, por que isso acontece? Porque você vai aquecendo e a tendência é que o sal perda moléculas de água, ele vai perder molécula de água, né? E se ele perder molécula de água, ele passa a ser uma outra substância. Por exemplo, daqui para cá é a curva do Cu, SO4, 10, H2O. Daqui para frente, vamos supor, poderia ser
do CuSO4 sem a água. E essa substância é uma e o sulfato de cobre é outra. O sulfato de cobre dequidratado é uma substância totalmente diferente do sulfato de cobre anidro, que é aquele que não tem água de hidratação. São substâncias diferentes, né? Do mesmo jeito que água é diferente de álcool, o sulfato de cobre decaidratado é diferente do sulfato de cobre. Do mesmo jeito que o sal é diferente do açúcar, o sulfato de cobre dequidratado é diferente do sulfato de cobre anidro. Esse aqui nós chamamos de hidratado e esse aqui nós chamamos anidro. Eles são tão diferentes que inclusive a solubilidade, a curva de solubilidade muda, né? E aí o gráfico que relaciona aí a solubilidade com a temperatura fica desse jeito, com pontos de inflexão. Beleza? A gente encerra esse módulo aqui. No próximo módulo, a gente vai classificar as soluções quanto ao coeficiente de solubilidade. Beleza? É isso aí.